diminuir ou tentar diminuir a dor da rejeição. Então, basicamente, todo problema emocional tem a raiz na orfandade. A orfandade pode se instalar de diversas maneiras. A maneira mais usual é quando nós temos problemas familiares, como eu disse anteriormente. Aquela orfandade se instala, e aí você não é aceito de alguma forma na família, e aí você é tomado por um câncer na sua alma. Aquilo vai crescendo, 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 crescendo. Mas a orfandade pode se instalar de diversas formas. O pai da orfandade quem é? Satanás. Um dia ele era Lúcifer, e ele não quis mais, entre aspas, a paternidade de Deus. Então ele foi expulso por 1/3 de anjos que possuem ele, agora como Satanás. E esse 1/3, que agora são demônios, a agenda do inferno para a terra é fomentar a orfandade. E por isso que nós aprendemos que todo aquele que recebe a Jesus ganha o direito de se tornar filho de Deus. Essa é a chave. Você sai da orfandade para a paternidade, da orfandade para a filiação. Então, quando o assunto é cura emocional, a gente precisa se acostumar a ver na ponta do iceberg, onde começa. Se a gente trabalhar só o periférico, a gente vai se frustrar, porque tem um limite. O que a religião pode oferecer tem um limite. O que a ciência humana pode oferecer tem um limite. O que a experiência humana pode oferecer tem um limite. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos leve para um novo nível de percepção, para chegar na causa raiz, para dinamitar o que de fato é o início do problema da disfunção, da dor emocional. Nós temos, e até trabalho isso no livro Paternidade, algumas formas que descrevem quem somos, da forma como nós lidamos conosco e com as pessoas, conosco mesmo e com as pessoas. Então, tem a nossa área aberta, é aquilo que eu sei e aquilo que as pessoas sabem acerca de quem eu sou. Tem a área oculta, aquilo que eu sei e as pessoas não sabem. As pessoas são afetadas por aquele segredo, como eu contei no início sobre a questão do meu abuso sexual. A minha família direta, até o ministério, era afetado, o meu relacionamento com Deus, por aquilo que estava no oculto. Eu sabia, mas as pessoas não sabiam, porque elas estavam vendo o externo, mas não era a causa principal. Temos uma outra área, que é a área cega. Eu não estou vendo, mas as pessoas estão. Por isso que a igreja é muito importante, as células são fundamentais, porque nessa interatividade e interdependência, isso promove para nós o feedback das pessoas. Você dá acesso para que as pessoas digam sobre você o que elas pensam, o que elas veem, e isso é muito importante. Parte da verdade sobre quem somos está e estará nesse feedback. Isso é muito importante. Mesmo que eu não veja, eu preciso ouvir aquilo e respeitar aquilo. Quem sabe orar por aquilo, conversar com o Espírito Santo sobre aquilo, ou com alguém mais maduro sobre aquilo. Pode ser a pista de uma grande verdade nascendo. Você precisa entender isso. Mas tem uma outra área, que na minha opinião se chama a área do desconhecido. Terapia nenhuma consegue resolver, chegar lá. Nada ligado à experiência humana. É o Espírito Santo que sonda todas as coisas. Ele vai te levar e vai te mostrar. É tão lindo quando isso acontece.
É tão bom quando isso acontece. Eu recentemente passei por uma ministração. Nós estamos agora no outro nível de atendimento de pessoas em relação à cura interior, libertação. É uma abordagem chamada SOSO. Então fomos treinados e agora estamos aplicando. Eu quis ser cobaia e eu me ofereci. Então uma dupla me ministrou e eu comecei na ministração e de repente, porque a ministração é toda conduzida pelo Espírito Santo mesmo, as pessoas são só facilitadores, é impressionante. E chegou um momento que ficou claro para mim que eu guardava ainda um ressentimento com algumas pessoas que foram pessoas que estiveram conosco na nossa liderança nesses últimos anos. De alguma forma, conflitos aconteceram e eu não parava mais de dizer o nome de pessoas. E eu falei, meu Deus, essa dupla aí deve estar escandalizada. Gente, eu não tinha consciência do tanto que aquela frustração e decepção que eu achava que tinha com essas pessoas e alguns filhos espirituais, na verdade, já tinha um nome, ressentimento. E aquilo estava me parando de alguma forma. E eu fui liberando aquelas pessoas do meu coração. Eu não tinha consciência, mas o Espírito Santo vai no desconhecido e na hora certa, quando a gente está preparado, Ele mostra. Então eu preciso, nesse caminho de cura espiritual, pela graça de Deus, entender aquilo que está sobre a igreja. Preciso entender e ouvir feedback. Preciso entender que tem áreas cegas. Preciso ser responsável quando eu perceber aquilo que está no oculto, que precisa ser trabalhado, porque Tiago 5 diz que se confessarmos os nossos pecados, seremos sarados. Parte da cura virá na sinergia com o corpo. Obviamente vou procurar pessoas compatíveis ao desafio de me ouvir e de te ouvir, pessoas maduras, etc. E as igrejas preparam essas pessoas, os líderes de célula e tantas outras funções. Mas eu preciso entender que se eu continuar em silêncio, nada significativo vai acontecer. Eu queria te incentivar nesta tarde, dar um fim do silêncio destrutivo na sua história. Você faça uma resolução pessoal de não aceitar mais isto. E preciso continuar sendo sensível ao Espírito Santo para coisas mais profundas que são reveladas na minha jornada, para que eu possa ser mudado, transformado, como eu falei anteriormente, ser a minha melhor versão. Porque o seu maior legado será a sua transformação pessoal. A Bíblia diz, esse texto já foi mencionado nesse tempo aqui, Tito 2, 11 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens. E aí continua. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nesta era presente, diz assim, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador. O céu não é apenas nosso destino, o céu é a nossa origem. Quando o Espírito Santo chega na nossa vida, a Bíblia diz que Ele é o penhor da herança. Eu já começo a experimentar o céu por causa da presença dEle, porque eu passo a ser hóspede da presença de Deus. Então tudo precisa mudar. Eu não devo buscar só o céu na terra, eu devo ser um tipo de céu na terra. Você não é um terráqueo, você é um céusáqueo.
Durante muitos anos a igreja vivia o céu no domingo e o trabalho ou o inferno na segunda-feira. Eu tenho dito lá na nossa igreja que não é a segunda-feira que vai nos acordar, nós vamos acordar segunda-feira para mais uma semana de céu na terra, de glória em glória, de milagres, de avanços inéditos, de busca pelas promessas de Deus em nossa história. Não adianta eu receber uma promessa, se eu não fizer nada em relação a ela, não vai acontecer. Tem coisas que Deus faz sem a gente, mas há coisas que Ele faz só com a gente. Uma parceria, por isso você recebeu o livre arbítrio. Se tiver afim, vai dar certo, porque Deus sempre está afim. Sempre. Porque Ele está em você. No céu há uma expectativa gigante para que você dê certo, para que você contabilize vitórias sucessivas. Mas primeiro tem que começar com um reino chamado reino interior. Jesus precisa ser rei do seu reino interior. Essa palavra, porque a graça de Deus se manifestou, essa palavra significa aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, olha só, charme, amabilidade, boa vontade, bondade, misericórdia. A graça significa uma liberação de uma santa influência. Também essa palavra significa a condição de alguém governado pelo poder do Espírito. Meu Deus, tudo isto está nessa palavra. Diz que essa graça então se manifestou salvadora, é o objetivo dessa graça. E essa palavra salvadora significa no original livramento, preservação, segurança, sentido ético, salvação presente e futura, a soma de benefícios e bênçãos que os cristãos redimidos de todos os males poderão desfrutar nesta vida. Uau! Uau! Isso significa a prosperidade da alma. A depressão tem assolado o povo de Deus. Eu sou de uma família tipicamente depressiva. A depressão, ela é tão forte em uma das partes da minha família, que quem é do meu sobrenome, os meninos, os primos, quando eles se relacionam, muitas vezes, com pessoas vindo de outras famílias, se essas pessoas, falei dos primos, se essas meninas, primas, então futuras, se elas não possuem depressão, muitas delas passam a ter. É absurdo. Na minha família, uma ala, até as crianças lidam contra a depressão. E esse ciclo, ele vai continuando. E a gente precisa se colocar como alguém entre a realidade e o futuro, dizendo: não vou aceitar que isto seja perpetuado. Glória a Deus. Deus pode também realizar milagres no nosso mundo interior. Aleluia. Deus pode refazer as nossas sintaxes cerebrais, porque tem coisas ligadas ao nosso cérebro que são coisas que são passíveis de mudança. Na medida que nós tomamos as decisões sadias, reciclamos a nossa mente pela sua presença, pela sua palavra. Há alguns tipos de lixos que a gente precisa levar para a lixeira todos os dias. O lixo pecado, o lixo emocional, agora a dor,
ele tem o poder, nós entregamos para ele também, de reciclar e fertilizar na nossa vida novas estações. Porque o sofrimento, quando chega para nós, toca no coração de quem também? Deus. Do nosso Deus, que é o nosso Pai, que tem sempre boas coisas para nos dar. Em todos os conflitos emocionais, nunca ceda ao seguinte: duvidar das intenções de Deus, porque Deus é bom. Aleluia. Ele é um bom Pai. Aleluia. Pode não ter explicação na sua percepção daquele problema que você está passando, mas se é mal, não partiu de Deus, porque Deus é bom. Aleluia. E nós precisamos entender isso. Ninguém está blindado contra a fragilidade emocional. Jesus sofreu também no seu corpo. Ninguém consegue se precaver do mal que os outros fazem, os estímulos dos outros, mas eu posso decidir acreditar que a graça de Deus se manifestou salvadora. Aleluia. Sobre a minha vida, e eu não vou perpetuar o intento que começou para me destruir, porque eu não tenho controle das pessoas, mas eu tenho controle com aquilo que as pessoas fizeram para mim. Eu não tenho controle das circunstâncias, mas eu tenho controle do efeito delas em relação à minha vida. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Aleluia. Sabemos o que aconteceu no nosso passado, com o nosso passado. Sabemos das possibilidades do futuro, do presente. E por que ainda somos tristes, depressivos, angustiados? Não podemos aceitar. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é consolo, ele é autoridade também sobre as nossas emoções, onde o diabo mais ataca. Inclusive, Provérbios 4:23, falando sobre o mundo interior: acima de tudo guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo. Oramos por cura de quantas doenças autoimunes que nascem em função das pressões emocionais não bem processadas. Pessoas com dores crônicas nas juntas, doenças alérgicas ainda não bem diagnosticadas, todas as síndromes de pânico e as suas vertentes. No nosso meio nunca se falou tanto de suicídio, no nosso meio, entre os nossos adolescentes, inclusive. Como eu disse anteriormente, a graça traz perdão, mas também me potencializa para ser minha melhor versão. A vida machuca, mas Deus cura. Como eu disse anteriormente aqui, não posso impedir que o mal chegue até mim, mas decido quanto esse mal irá me prejudicar ou afligir. Tenho aprendido que a solução para a cura é aplicar o mesmo esforço que eu aplicava na dor para a cura. Aleluia. Chega uma hora que nós ficamos viciados na dor que estamos sofrendo. E no fundo, nós nem sabemos como será viver sem aquela dor que a gente já sofre ou já tem durante anos. Isso acontece muitas vezes nos relacionamentos afetivos destrutivos. A menina começa com uma marca,
daqui a pouco com gesso. E a violência contra ela vai aumentando e ela não consegue desistir ou finalizar, tomar uma decisão para se proteger. Ela ficou viciada naquele problema e naquela dor. Temos que canalizar o nosso esforço. As maiores causas das feridas do coração são decepções amorosas, sonhos despedaçados, luto pela morte de pessoas amadas. Tecnicamente, um luto pode durar até 3 anos. Minha esposa perdeu a mãe, filha única, com 14 anos de idade. O luto dela durou 10 anos. 10 anos. Carreiras interrompidas. Quanta gente com a tristeza profunda. Quantas pessoas paralisadas em função disso. Acidentes traumáticos. Ingratidão de amigos. Injustiça sofrida. Uma das coisas mais terríveis. Injustiça sofrida. Perda de bens estimados. Abusos e bullying. Perdas abruptas. Quais são as consequências imediatas? Perda do humor, perda da alegria. Nós que temos o Espírito Santo de Jesus, nós podemos ter duplamente alegria. Aleluia. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Quem tem Jesus aqui no coração? Amém. Esse nível de porção está sobre você. E a Bíblia diz que uma das facetas do fruto do Espírito é a alegria. Então nós somos ungidos duplamente. Aleluia. Glória a Deus. Alegria não é status de personalidade. Alegria é algo natural na vida de todo filho de Deus. Glória a Deus. Amém. Não é porque a pessoa é mais extrovertida que ela tem o direito de ser mais feliz. Eu quero declarar sobre a sua vida que o seu sorriso vai curar pessoas. Oh, você recebe isso? Recebo em nome de Jesus. Você sabe que tem islâmico xiita e tem crente chato, né? Sabe disso, né? É impressionante. 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 A pessoa era tipo assim, a mais influente da balada. Ela se entrega a Jesus, ela fica mais chata do bairro, da cidade. Não. Você é daqueles que vai chegar no cafezinho, no break do emprego e as pessoas vão sair? Porque você é aquele que pega uma madeira, sobe em cima na hora do intervalo na empresa. Pecadores! Escutem! O juízo está chegando! Sabe o que nós devemos para as pessoas? Todos nós. Um encontro com Deus. Não leve argumento, leve o céu. Aleluia. Glória a Deus. Comece a orar pelas pessoas da sua vida que estão com você todos os dias. Você tem que ser cheio de alegria. Fala, Espírito Santo, eu não tenho motivo nenhum para sorrir, humanamente falando, mas por causa da atmosfera espiritual que eu me encontro, eu tenho. Aleluia. Eu quero sorrir. Entendeu? Você entra, tem que sorrir também do diabo. Vou te ensinar. Ele é sarcástico, você tem que ser sarcástico. O fim do mês está chegando, aí vem um pensamento. Você não vai conseguir pagar as contas todas. Tá ligado? E aí, a alegria do Senhor é a nossa força. Vem a informação, você...
endemoniado, pastor. Nosso Deus sempre está de bom humor. Aleluia. Por isso que eu quero dizer para os profetas aqui nessa casa, nessa noite, entrando na noite aí, final da tarde. Nosso Deus sempre está de bom humor. Aleluia. Antes de dizer a profecia, sinta o que Deus sente pelas pessoas. Amém. Porque a profecia é para encorajar, não é para matar. Oh, glória a Deus. Porque se Deus te mostrou uma coisa, deixa eu dizer uma coisa, profeta. No coração de Deus tem algo ainda mais profundo. Você nunca verá tudo. Aleluia. Seja humilde. E use esse dom lindo, 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 para aproximar as pessoas, não distanciá-las. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Perda do prazer em relacionar-se. Perda da motivação. Perda da esperança de voltar a sonhar. Tipos de ferimentos no coração. O coração é ferido pela ansiedade. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. A grande questão da ansiedade é tudo aquilo que ela nos lembra. A maioria das suas lembranças não acontece. Das suas ameaças não acontecem. Mas você já somatizou. Dá um exemplo. Bobo. Minha filha, uma delas. Parece que nasceu, não sei onde ela aprendeu. Tudo tem que ser certinho, certinho. Aí tá lá no cinema. Já tô ali, né? Na graça. Meia-noite. Aleluia. Tava no fim também, mas tava no isso. Podia outro dia. O pessoal vai depois contando, então não tem problema com isso. Podia outro dia. Tô lá. Só que tem aquele mundo de gente comprando pipoca. E elas querem pipoca. Aí já começa a colocar a culpa na gente. Por que não chegou antes? Vocês dois. E a mãe? Eu falei, gente, não tô podendo não. Tô começando a pegar mal já. Aí ela começa a desesperar. Menina tem 16 anos, começa. Começa a slow motion já. Aí assim, né? Você é culpado. Deu meia-noite. Meia-noite e 5 ia começar. Deu meia-noite e 5. Vamos lá na fila. Aí que desespero, pega, sai correndo, entra antes, deixa a gente para trás, tá doido. Acabou a família ali. O senso de pertencimento acabou. Orfandade se instalou, tô sozinho nesse mundo. Aí cheguei lá, o pessoal começa a dizer, não, nós vamos esperar todos entrarem. Mas é assim, sabe? O que é a maturidade espiritual também? Você passa por uma tempestade. Se Deus estiver no seu barco, o barco não vai afundar. Amém. Se você tem que ir do ponto A para o B, você vai. Glória a Deus. Aí você passa. A gente não vive só de tempestade. Aleluia, igreja. Aleluia. Não tem condições. Você chega para a pessoa, e aí, varão? Pastor? Deserto. Deserto. 10 anos depois, e aí? Deserto. Mas quem vive no deserto é nômade. Eu não sou cigano, com todo respeito. É gente que muda. Ele tem especialidade de morar no deserto. A gente não. A gente não. Entendeu? Os beduínos, quando a gente vai no deserto lá na Judéia, os beduínos vivem naquilo ali, naquilo. A gente não. Então é sazonal. Aleluia. Ei, talvez você já tenha saído do deserto e não percebeu. Você ficou viciado em areia. Vai sentir sede, misericórdia. Vai ficar com fome. Cadê a comida? Você já entrou na terra prometida. Os 7 frutos proféticos é seu.
Os inimigos já estão cheios de medo. Avance, 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 avance. Glória a Deus. Às vezes falta circuncisão para se preparar para a conquista. Quando o povo for circuncidado, Deus falou: agora sim, a vergonha do Egito saiu. A circuncisão é a consagração. Tem gente sendo chamada aqui nessa conferência para a consagração, que é a circuncisão. Que é possível, então, aquilo que restava ainda do Egito sair definitivamente, para desfrutar do novo nível de conquista. Com a marca: eu sou do céu, eu sou de Deus, eu pertenço a Ele, eu sou imparável. Aí depois de um tempo acontece outra tempestade. Aquele minuto inicial da tempestade revelará se você cresceu com a lição da última tempestade. E o céu está te observando para você ser aprovado. Você não pode dar DP, nota baixa para ninguém. Aquele momento inicial, vamos supor, a nossa querida, que é a esposa dos nossos pastores, um dos nossos pastores, alguns anos atrás teve câncer, passou todo o processo de fé em fé, pentecostal total, eu vou para cima, curou. Depois de quase 8, 7 anos, curou,